Ora viva, sejam mais uma vez bem-vindos ao podcast Afronautas, onde a nossa missão principal é levar até si temáticas diversificadas, mas sempre com a finalidade de poder aprender alguma coisa. Mas como de costume, nós não apresentamos aqui no planeta Terra, vamos sempre até ao espaço. Olha que é de bom grado que voltamos aqui com mais um episódio. Já sabe que eu sou a Ariete Matumona e hoje trouxemos aqui um tema que de certa forma acaba sendo sempre muito interessante para si e também para aqueles que estão em qualquer área atuando, porque eu sei que a retórica ou a comunicação não é só para aqueles que literalmente trabalham fortemente com a comunicação, mas atualmente é com todas as áreas. Então hoje vamos falar sobre o que as pessoas não sabem sobre retórica e também escuta ativa. O nosso convidado de hoje é Fábio Medina. Fábio Medina é mentor de oratória, é estrategista de comunicação institucional e diretor da Academia Retórica. Vamos lá dar boas-vindas ao nosso convidado de hoje e avançar com a nossa conversa. Olá, Fábio Medina, seja bem-vindo ao podcast Afronautas. Olá, Matumona, obrigado e obrigado também a todos os afronautas lá em casa. Sinto-me feliz por estar aqui, agradeço desde já o convite, espero voltar, espero voltar, eu gosto de voltar. Boas. Tem que voltar de certeza, não é? Então nós dissemos sempre, todo convidado que passa vai contar-nos aquilo que está a viver neste momento e depois, quem sabe lá, depois mais de algum tempo, surgem mais novidades e volta à nossa casa, porque a casa não é só nossa, mas também automaticamente passa a ser sua desde o momento que te sentas aqui neste banco da Afronautas. Claramente. Muito bem, mas antes de tudo vamos aqui fazer um pedido muito breve. Você que está ligado agora a nós, é importante subscrever o nosso canal se ainda não está subscrito. Nós estamos presentes no Facebook, Instagram, no LinkedIn. É só dar um clique aí, rapidinho, você nos encontra. E olha que o nosso site é www.afronautas.com. Vamos aqui conhecer um pouco sobre aquilo que é a trajetória académica do Fábio Medina e depois entramos diretamente para aquilo que é o nosso tema principal, o que as pessoas não sabem sobre a retórica e escuta ativa. Eu já quase falei novamente de Pedro Medina e isso não me escapa, não sei porquê. Eu assisti uma novela que tinha um Pedro Medina. Mexicano? Certo. E já não me saía da cabeça. Por isso é que da outra vez eu escrevi Pedro Medina, certo? Depois eu fiquei meio... Por que eu escrevi Pedro Medina? Depois eu reparei, até o contato escrevi Pedro Medina. Essa personagem da novela ficou presa à minha mente, que eu já não me esqueço. Então, se acontecer aqui, entendam, Pedro Medina, não é Pedro Medina, é Fábio Medina, assim que está certo. Então, conta-nos lá um bocadinho sobre a sua trajetória académica, de onde partiu para chegar até aqui, onde ensina sobre oratória, retórica, passou também na televisão, se até agora continua, vai contar-nos um bocadinho também sobre tal. Olha, essa trajetória é uma viagem longa e ao mesmo tempo uma odisseia. Vamos lá. Para o campo, antes de entrar para o campo da comunicação social, a Fábio Medina sempre esteve em palcos, porque desde muito cedo sempre foi um falador e já esteve ligado à música. Fábio Medina esteve envolvido diretamente como um dos compositores de uma das músicas do estilo Kuduro de mais sucesso a nível nacional, que é o Chiriri. Lá em casa ouviram, e hoje Fábio, naquela altura, nem é Fábio. Então também faz parte das coisas que muitas pessoas não sabem. Muitos sabem e tantos outros não sabem. Sempre estive ligado à música, venho de uma família de artistas, desde músicos, pessoas ligadas à comunicação, até porque foi no seio familiar que o amor pela comunicação desenvolveu-se. Familiares que já estavam na rádio, e trago um exemplo prático de um tio meu, irmão mais novo da minha mãe, que já pertencia à Luanda Antena Comercial, à LAC, e na minha casa frequentavam muitos profissionais de comunicação social. O grande influenciador do Fábio Medina para a rádio, que foi o Miguel Neto, falo sempre. Sempre foi a minha grande influência na rádio, Miguel Neto. Em casa também frequentava o grande Moisés Luís, que agora está na Rádio Marginal. E tantos outros nomes também, profissionais da rádio na área desportiva, José Kisanga,
o Vasco Ingur e tantos outros. Então essa influência familiar, e acredito que também já veio do ventre, que eu gozo com uma história de que a minha falecida mãe dizia-me que quando descobriu que estava grávida de mim, ela tentou fazer um aborto. E eu dizia, como assim? Como é que foi esse aborto? E ela dizia que eu peguei folhas de jornal e bebi com Coca-Cola. Era um dos métodos que supostamente as mães na década de 80, 90 usavam. Com Coca-Cola. E eu dizia para ela, mamãe, então agora entendo porquê. Eu peguei em todas as letras e informações do jornal e bebi. Nossa! Aí nasceu o Fábio Medina, comunicador. Pois é, de certeza. Depois a influência da família foi muito importante. Na altura, banhos de canequinhas. Não tínhamos chuveiro no Marçal, banho de caneca, ficávamos a brincar. Estamos agora na 98.1 e FM, vamos passar essa brincadeira de improvisar um programa e tudo mais, apresentar, vinham as pessoas, imitávamos entrevista. E esse sonho começou a ser cada vez mais alimentado. Tornou-se obeso depois, quando vamos para a academia e começamos a estudar comunicação de maneira veemente. Na universidade fiz Ciências da Comunicação. Foi lá também onde comecei na rádio. Em 2017, entrei para a Comunicação Social em 2017, de maneira profissional. Entrei através de um casting em que encontrei pela primeira vez. Fui para o casting, não passei. Perguntei-me se eu era o melhor que estava aí, por que eu não passei? Voltei para casa e lembrei que eu estava a vir de um problema e isso afetou-me psicologicamente. Certo. Então o meu nível de concentração não foi o mesmo. Voltei no outro teste que houve, eu vou para lá, encontro aquilo cheio e logo que eu entrei eu disse, depois de mim quem vai vencer? Todo mundo, quem é? Epá, dito certo, eu cheguei e fiz aquilo, tanto para informação, para entretenimento, tanto que o saudoso FF, Felisberto Filipe, que foi o meu primeiro mentor na rádio, ficou a rir e tal, passamos que vamos pensar que isto foi numa quinta-feira e na segunda eu volto e logo em direto apresentar um programa. E começamos aí na rádio eu aprendi a fazer reportagens, a escrever, a redigir notícias, porque nós, os jornalistas, não escrevem notícias, redigem notícias, o escrever é para os escritores. Começamos a redigir notícias com os nossos telemóveis e os famosos caça-palavra, não é? Que nós utilizamos, aquele instrumento em que levamos para elucidar o pessoal lá em casa, os nossos afronautas, usávamos para fazer as reportagens. E assim fui navegando, depois comecei a dar sequência em apresentações de eventos, mas sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Desde muito cedo comecei a ganhar um gosto pela leitura e muito comunicativo, tanto que as televisões, quando fossem para o meu MUSEC, eu era sempre chamado para dar entrevista e também na roda de pessoas para debater, discutir. Sempre fui muito afeiçoado por essas coisas. Mas enquanto fazia ou começou a fazer ciências da comunicação, certo? Na Unia? Certamente. É na Unia, certo? Na Unia. Muito bem. Enquanto começou a fazer, deixou a música de lado? Como é que eu costumo dizer que nós somos acho que todo angolano tem um kudurista por dentro. Alguma coisa, é muito nosso. Não, a música deixei muito cedo ainda miúdo. Eu quando comecei a fazer música tinha 10, 11 anos. Quando o Tiriri saiu, acho que foi em 2004, 2003. Ia perguntar, você se lembras? Pronto, eras muito pequena. Eu era muito pequena. Eu era pequena, tu eras mais pequena, né? Pois, muito cedo, deixei naquela fase, muito cedo. E outras músicas também que foram sucessos virais, também têm a minha mão. Mas deixei muito cedo, porque a música, a arte em si é muito ciumenta. Sim. E na altura era uma fase em que os moceques eram muito melindrosos. Havia muita bandidagem, os famosos grupos, gangues e companhias. E eu percebi muito cedo que se eu não me apegasse aos estudos, estava mal. E lá fui. Depois disso houve as transições, vou para a televisão. Cheguei para a televisão, comecei na reportagem, depois fui pivô de 2 programas televisivos. Fui realizador de 2 programas, fui diretor. Aprendi muita coisa, passei a escrever, fui articulista.
no portal de notícias. Aprendi muito com os brasileiros, foram uma grande escola naquilo que é a nova forma de fazer comunicação social que está à volta do jornalismo multiplataforma. Aprendi muito com eles e hoje estou num processo, continuo agora na rádio novamente, alguns anos depois, regresso à minha grande escola, regresso ao meu grande amor da comunicação social, que é a rádio. Estou a fazer novamente um programa voltado às culturas africanas, porque sou um criador de programas afrocentrados. A minha veia está voltada para isso, porque eu também sou um pesquisador das culturas africanas há mais de uma década. Muito bem. Sou cofundador do maior movimento pan-africano da Angola. Então é uma estrada muito longa e agora num processo de transição de carreira, onde tenho dado assessoria de comunicação política e institucional, mesma coisa, criar estratégias políticas e institucionais. Certo. Estamos a trabalhar com isto, mas sempre não diretamente ligado à televisão. Agora, por agora ainda não. Quem sabe, por agora ainda não. Não diretamente, mas indiretamente a trabalhar num projeto político voltado à televisão que brevemente vocês já saberão do que se trata. E este é o Fábio Medina. É, certeza. Acabamos de conhecer um pouco daquilo que é o Fábio Medina, mas não para por aqui. Vamos continuar com a nossa conversa. Assim que está agora mesmo ligado a nós, se ainda não se subscreveu ao canal, é necessário que faça isso agora mesmo. É só dar um clique aí, dê um like, comenta, partilha. Olha que marcamos também a nossa presença no Facebook, Instagram, no LinkedIn. Basta seguir ou pesquisar Afronautas, você nos encontra em apenas um clique. Então, falar sobre retórica não é como qualquer coisa, porque temos aqui um profissional da área para poder nos explicar de forma mais aprofundada sobre a nossa temática. O que é que as pessoas não sabem sobre retórica e escuta ativa, não é? O que é que a maioria das pessoas não entende sobre a retórica, Fábio? Ainda há muita confusão e eu costumo dizer que as confusões acontecem quando não entendemos as definições. E antes de partirmos para aquilo que as pessoas não sabem, temos que primeiro defini-las, Certo. para que elas compreendam do que se trata. Retórica é comumente conhecida como a arte de persuadir. Vejamos, se olharmos para o marketing de publicidade, o marketing são todas as estratégias utilizadas para se chegar à publicidade de um determinado produto. Certo. Mas há quem ainda confunde marketing e publicidade. O mesmo acontece com retórica, já definir e é entrar no que as pessoas não sabem, confunde-se retórica e oratória. Oratória. Pois, a retórica são todas as estratégias utilizadas para persuadir a pessoa diante de uma apresentação em público. E a oratória é o ato efetivo, ou é a efetivação dessas estratégias criadas através da retórica. Pois, a oratória é comumente conhecida como a arte de falar em público. E eu costumo sempre dizer aos meus formandos, não vamos nos prender em definições ou preconceitos. Vamos também ter a capacidade de criar conceitos, desde que não fuja aquilo que é a base inicial de uma determinada ciência. Então, se a retórica é conhecida como a arte de falar bem em público, também a arte de conseguir convencer, é a arte de transmitir as nossas ideias, sentimentos e anseios através da fala. Certo. E a retórica é aquela capacidade de persuadir. Persuadir é o quê? É convencer as pessoas a terem vontade, a gostarem de fazer aquilo que nós queremos que elas façam. Há aquela vontade de eu querer que tu faças algo mesmo que tu não gostes. A capacidade de persuadir ou convencer alguém é fazer com que esta pessoa faça isto, mas querendo fazer. É onde entra a retórica. Muito bem. E o que é que na retórica, não é? Normalmente as pessoas, quando dominam já a retórica, elas acabam por se aproveitar e usar a manipulação. Não é? Retórica é manipulação ou construção consciente da mensagem? Não, é construção consciente da mensagem. Mas a manipulação, a comunicação é uma faca de dois gumes. Igual à internet, estamos na internet. Mas o que é que o Afronauta está a fazer com a internet? A passar conteúdos, a mostrar pessoas especialistas em área, está a educar, a trazer o papel da comunicação, educar, entreter, informar, está a utilizar a internet para isso. O mesmo acontece com a comunicação. Um exemplo prático, Adolf Hitler, o grande precursor do nazismo, que deu aquela derrocada da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Era um homem super persuasivo, mas ele utilizava essa comunicação para que fim?
para manipular as pessoas. Então, se o objetivo for voltado para um fim, confesso, aí estamos a manipular as pessoas. É o mesmo que acontece em muitas igrejas. Os pastores, associados aos políticos, são profissionais ou pessoas que trabalham com comunicação diretamente. Então, são pessoas que estudam muito a comunicação. E quando têm domínio das estratégias voltadas à retórica, quando são eloquentes, quando têm domínio da oratória, utilizam o conhecimento que têm para ludibriarem as pessoas, para fazerem as pessoas fazerem o que eles querem, mas para um fim inconfesso. Ok. Então, nesse caso, se nos depararmos com uma situação de género, automaticamente a retórica está a ser usada de forma negativa. De forma negativa, para manipulação. Nós estamos a utilizar estratégias de comunicação para fins maldosos, para fins maliciosos. Na antiguidade, a retórica significava a arte de dizer a verdade, de transmitir a verdade. Vamos fazer uma viagem, fazer uma retrospecção para a antiga Grécia, porque não podemos falar de retórica sem lá voltar, mas depois também vou desmistificar essa ideia da própria Grécia. Quando voltamos para a Grécia, o que é que acontece? Há o grande palco na antiga Grécia que era chamada de Ágora. A Ágora eram os centros públicos em que lá se discutiam os problemas sociais. Aqui, nós em África, tínhamos as nossas ágoras, que são os jangos, os onjangos, que também eram os nossos locais onde discutíamos os nossos problemas. Agora Pois. começas a ver como é que as coisas sempre existiram. Sim. Daí eu vou explicar muito bem quando o livro tiver que sair. Mas vão comprar, né? Certeza, temos Vão que pegar comprar, né? essa. Pois, lá na antiga Ágora, era o lugar de decisão desses problemas. Então, por isso é que na antiguidade a própria retórica era vista como a arte de falar a verdade. Quando essa arte começou a ser utilizada para manipular as pessoas, para enganar as pessoas, aí já começamos a entrar para o campo da manipulação. Como diz bem o termo, manipular. O que é que eu vou manipular? É adulterar alguma coisa, manipular a confecção de um alimento, manipular o fabrico de um medicamento. É a manipulação. O mesmo acontece com as pessoas. Quando pegamos a comunicação, seja retórica, seja oratória, para estes fins maliciosos. Aí está o mal, não é? Então, porque é que a retórica, não é? Ou como é que a retórica pode ser usada de forma a ter que impedir essa forma das pessoas usarem de forma negativa? Ela pode ser utilizada no dia a dia. Vejamos. Antes de começares o programa, criaste uma estratégia. E através da comunicação, essa estratégia é convencer os internautas, não, convencer os afronautas a estarem atentos. Certo. E essa retórica foi utilizada para quê? Para isto. De uma forma positiva. Claramente. Neste momento, tu utilizaste a retórica, és uma pessoa eloquente, porque consegues convencer através da tua forma de falar e estás a utilizar também a oratória, porque hoje utiliza-se também virtualmente. Pois é. Hoje os públicos não são apenas físicos, também são virtuais. Daí que na oratória nós quando ensinamos questões ligadas ao webinário, hoje em dia as reuniões de trabalho e a Covid-19 veio-nos despertar para esse campo do digital. Ei, acordem, há um mundo além deste. É, de certeza. Há um novo mundo a acontecer e tudo mais. Então temos que utilizar essa ferramenta para que consigamos fazer isso numa reunião de trabalho, numa entrevista de trabalho, a dar uma aula, a apresentar um programa, a fazer uma entrevista no meio de comunicação social, no dia a dia. Para isto é que nós temos que utilizar a comunicação. Muito bem, vamos dar uma pausa à questão da retórica, não é? E entrar naquilo que tem a ver com a escutativa, porque hoje em dia fala-se tanto de retórica, oratória, escutativa, mas parece que a escutativa fica sempre um bocadinho mais para trás, não é? E o que é que nos leva a tocar também nesse ponto é que nós estamos numa era digital,
onde as pessoas estão mais nos smartphones do que outra coisa, estão em momento de conversa, é sempre a teclar, não é? Raramente ficam com uma atenção plena naquilo que se está a dizer naquele momento ou na conversa em que está a participar. Então, de onde é que parte a escuta ativa, não é? E até onde é que as pessoas devem começar a dominar a escuta ativa, e principalmente nesta era? Esta era é mais difícil. Temos muitas distrações e uma delas, o telemóvel. O telemóvel, certo. Pois, escuta ativa é isto que, entre linhas, acabaste também de explicar, é a nossa capacidade de poder escutar, não ouvir. Há aqui uma diferença entre escutar e ouvir. Ouvir é o simples ato de absorver qualquer som emanado à nossa volta. Eu não estou a prestar atenção, mas ouço o som que vem do ar-condicionado, que vem lá da produção. Ouço este som, mas não estou atento. Já escutar exige de nós uma máxima atenção. E a escuta ativa é essa máxima atenção que o outro diz, mas envolve um outro tempero, que é a empatia. Não julgar, apenas ouvir atentamente o que o outro diz. E ele é muito importante. Por quê? Porque, vamos pensar Angola. Angola é maioritariamente jovem. E os jovens têm menos capacidade de estar atentamente a perceber o outro. Certo. O que é que acontece nos nossos dias? Nós ouvimos para responder, não para entender. Estás a falar comigo, eu já quero dar uma resposta. Então, os grandes problemas que têm surgido... acabam em conflitos. Pois, as distrações, o telemóvel, não estar atento, não ter empatia com o que o outro diz. Falamos do advento da internet. Covid-19 veio-nos fazer assim: ei, tem algo a acontecer no mercado que é o e-commerce. Estamos agora a empreender, a criar lojas no digital. Mas eu pergunto, se somos todos vendedores ou potenciais vendedores, compradores ou potenciais compradores, sem a escuta ativa fica difícil. Queremos todos aprender a falar em público, mas ninguém quer aprender a escutar. Todos precisam de atenção. Rubem Dias, um intelectual brasileiro, dizia que todos queremos aprender a oratória, mas ninguém quer aprender a escutatória. Pois, e nós concordamos hoje com ele, ninguém quer aprender a escutar. Você só consegue entender as necessidades reprimidas do teu interlocutor se tiveres a escuta ativa a ser praticada. E tem outra que é muito necessária, que é a escuta empática. Para um orador, é a escuta que deve ser feita no momento em que há interação com a plateia. A escuta ativa num debate. O debate vence não aquele que mais fala, aquele que melhor escuta. E num diálogo a mesma coisa. Quem tem o domínio do diálogo não é quem fala mais, é quem escuta mais. Vamos entender, não quem ouve mais, quem escuta mais. Se estamos num debate, eu preciso praticar a escuta ativa para entender o quê? As tuas quedas, as tuas incongruências na tua comunicação, certo, as incompatibilidades. Se eu não escutar, é complicado. É complicado. É que nem alguém que vai simplesmente estar a rebater sobre um assunto que literalmente não percebeu, não é? E depois ficam perdidos no assunto. Ficam perdidos no assunto, só ouvimos ruído. E no final não se entende qual foi o objetivo do debate. Porque é que estão a argumentar se não vão chegar a nenhum consenso. Tudo por falta da escuta ativa. A própria ausência dessa escuta ativa é que tem destruído muitos relacionamentos. Sejam relacionamentos conjugais, profissionais, amigáveis, familiares. Tem destruído muitos relacionamentos. Todos os problemas que os seres humanos vivem são problemas linguísticos. Uma guerra começa por causa de um problema linguístico. Nós somos animais linguísticos. Então, tudo está na base da comunicação. Obviamente, é a maior habilidade do mundo. O universo em si comunica 24 sobre 24 horas. Essa hora, se fores lá para fora, está a lua a dar o ar da sua graça. É o universo a comunicar. Ei, é de noite. Só acreditas que é de noite quando vês a lua, ou quando está escuro. Daí que nós estamos em Angola, quando vamos, por exemplo, para Portugal, é tudo estranho, porque 21 horas no verão tem sol. Se não olhares para o relógio, não sabes que é de noite. Mas para nós o conceito noite é de noite, mas ainda não anoiteceu. Porque o anoitecer é escurecer. É o universo a comunicar conosco.
E nós, seres humanos, desde a tenra idade, nascemos com essa comunicação, mas não com a comunicação que nós achamos ser a primordial, que é a fala. Não é? Reduzimos a comunicação à fala. Cito muito o estudo do professor emérito Albert Mehrabian, em que ele nos prova que só 7% do nosso processo comunicacional é a fala. A maioria percentual da nossa comunicação é a linguagem corporal. Antes de nós comunicarmos, os nossos corpos estão a dizer algo um para o outro. Certo. E se nós conseguirmos fazer leitura dos sinais que o teu corpo emana, percebo melhor a comunicação. Quando eu entro numa sala, só a comunicação não verbal das pessoas à volta daquela sala já me dizem: és aceite, não és bem-vindo. Um olhar, meu espelho da alma, comunica, o sorriso, porque é de um sorriso, é convidativo, os gestos abertos, a forma como sentamos, tudo isto comunica. Então, quando vamos reduzir a comunicação simplesmente à fala, estamos a torná-la uma coisa superficial, quando na verdade não é. Estamos totalmente a comunicação é que nem a lei. A lei não quer saber se você entende da lei, ela é para todos. É. Com certeza, é. Mas agora que sabemos o que é propriamente a oratória, a retórica e a escutativa, sobretudo também a oratória, já acabou de mencionar aqui, para poder fazer entender qual é a diferença que há entre os dois, não é retórica, oratória, agora ficamos a falar sobre a escuta ativa. De que forma é que as pessoas podem começar a dominar ou a praticar a escuta ativa? Porque eu acredito que é o principal, não é? É o primeiro. Não, é o primeiro. Nós estamos para trás. Exatamente. Porque se eu começo, chamo o Fábio, eu preciso disto. Eu preciso que ouças, escutes, não é? E percebas o que é que eu estou a dizer. Claro. Para depois me dares o feedback. Então, se isso não acontece, automaticamente nós estamos a entrar para o ruído. Claro. Então, eu acredito que a escuta ativa deve ser o primeiro elemento a ser obedecido e também a ser dominado para podermos entrar na questão da retórica e da própria oratória. De que forma é que as pessoas devem começar a treinar ou a dominar a escuta ativa para quebrar essa coisa toda que existe atualmente? Primeiro, deixar de fazer o telemóvel como o nosso garfo. Primeiro. Primeiro. Não vai conseguir. A grande luta é o telemóvel. A maior fonte de distração da juventude para não praticar a escuta ativa é o telemóvel. Depois, faça um desafio. Comece a partir de agora, quando alguém estiver a falar consigo, nem começares por 1 minuto. Olha, vais falar comigo, um momento, põe o cronômetro mesmo. Testa. Hoje consegui ouvir 1 minuto atentamente. Amanhã vou testar 2 minutos. Então, nesse caso, do novo não posso ficar perto. 2 minutos. Ou então afasta o telemóvel. Sim. Depois, no final, pergunta-se: eu entendi a mensagem desta pessoa? E tem um aspecto. A escuta ativa deve ser acompanhada com a linguagem corporal. A presença. Porque eu posso te escutar atentamente, mas não estar a olhar para ti. Sim, com uma linguagem corporal completamente a contradizer, não é? Ok, um momento. A excelência da comunicação é a coerência. E a coerência existe entre a sincronização verbal e a sincronização corporal. Elas casam. Se não casam, são gêmeos siameses. Estão colados. Eu estou a ouvir. Estás a ouvir. Por exemplo, praticaste isso que vamos aconselhar lá em casa. Acenaste a cabeça como forma de concordância. Mas estás a escutar atentamente. Dá sinais de que estás atenta. Às vezes só estás assim. Daí a tendência da pessoa: estás a me ouvir? Uhum. Então esse acenar já indica que estou a ouvir. E quando Estou estou a perceber, claro. E quando nós vamos fazer uma pergunta à pessoa que tem a palavra, vamos fazer perguntas que estão alinhadas ao que ela está a dizer. Eu consigo perceber: já que disseste que a água é gelada, então ela percebeu. Eu estou a falar sobre a água gelada. Há que estar inteiramente no processo de escuta, não interromper. Nós temos essa dificuldade, interromper porque ouvimos para falar. Tenta ouvir o máximo possível as pessoas sem interromper. Mas é difícil, começa com 1 minuto. Vai, usa a regra de 1 minuto, 1 minuto para tudo. Depois 5, depois 3 minutos, avança, vai se tornar hábito. Nós somos o somatório dos hábitos adquiridos e desfeitos.
torna isso um hábito. Começa de uma forma. Para quem é mais falador, começa a praticar a ser mais escutador. Eu faço aqui um neologismo, né? Então, agora que mencionou mesmo o falador, porque existem casos em que a pessoa, ou há uma conversa entre duas pessoas, não é? Se bem que a outra é um bocadinho mais paciente, a outra é mais faladora. Fala tanto que se tiveres que praticar a escutativa, vais ter que ouvir essa pessoa uns 5 minutos sem apresentar nenhuma opinião, sem dizer absolutamente nada. Essas pessoas não podem ser interrompidas também. Podem e devem, mas há que saber Como? como interromper. Nós temos que ter, vamos lá, nós temos que colocar limites até no processo comunicativo. Se tu me chamas para um diálogo, ambos devemos entender o que é um diálogo. Diálogo deve acontecer, não é? Tu tens o teu momento, eu tenho o meu momento, e vamos nos perceber. O que tem acontecido é ruído. Ruído revestido de conversa. Não é diálogo. Se for um diálogo, ambos vamos nos ouvir e vamos nos entender. Mas nós já fizemos isto, mas só que na maioria das vezes, ou vamos só fazer quando temos algum interesse, ou vamos fazer de maneira inconsciente. Se tu estiveres a conquistar alguém, estás ao máximo atento ou atenta ao que essa pessoa vai dizer. Ah, ele disse que vive no Cazenga. Aí você processa a informação Então, para poder dar o feedback. ali e tal. Oh, e vives com quem? E tal. Essas perguntas vão ser sequenciais porque há um interesse por detrás disso. Então, se você quer vender mais, não vai escutar mais. Como é que vais entender as necessidades reprimidas do teu cliente? Não funciona. Nós estás diante de alguém que só quer falar. Peça um momento. Mas se essa pessoa quer continuar, não é um diálogo. Quem tem que impor limites, tu. Se não for um diálogo, a mim não me interessa estar numa conversa em que na verdade, não é uma conversa, é um monólogo. Só estás tu a falar. Então fique sozinho. Não é? Ouça a ti mesmo e eu vou-me embora, porque não me interessa. Você chamou-me para um diálogo. Não é verdade? Certeza. Já dentro da comunicação institucional, dentro das organizações, no caso, de que forma é que a escuta ativa, sobretudo também a retórica, não é, deve ser utilizada? A comunicação deve estar alinhada ao plano estratégico de qualquer instituição. Já ouvi alguma vez, eu não tenho acesso a essa fonte fidedigna, mas já ouvi, acredito que também já chegaste a ouvir, espalhou-se muito, que em 10 empresas que são lançadas no mercado, em menos de um ano, 9 ou 8 vão à bancarrota, vão à falência. Sim. Vão à falência porque, em grande parte, estas empresas que surgem não sabem comunicar. A comunicação deve fazer parte do plano estratégico de qualquer instituição. Primeiro, como é que essa instituição vai entrar no mercado? Comunicação. Como é que essa instituição se mantém no mercado? Comunicação. Como é que essa empresa ou instituição gere os riscos? Comunicação. Como é que essa empresa lança um produto? Comunicação. Como é que essa empresa determina o time value, o tempo de validade de qual cliente? Comunicação. Como é que essa empresa fideliza ou leva os clientes à lealdade? Comunicação. Como é que essa empresa se expande para se tornar internacional ou nacional? Comunicação. É tudo. Tudo é comunicação. Tudo é comunicação. Eu costumo sempre dizer que a comunicação é a habilidade que está dentro de todas as outras habilidades. Está presente em tudo. Daí eu afirmar que é a maior habilidade que existe. Está em tudo. Até nas áreas técnicas tem comunicação. Se eu afirmei aqui que o universo, o cosmos comunica, tudo é comunicação. Comunicação é um processo de envio de qualquer mensagem, seja verbal ou não verbal. Ou seja, tudo que nós vamos absorver pelos olhos ou pelo ouvido. Pelo ouvido, sim. Então, é comunicação. E não só pelo tato, não é? Tudo isso é comunicação. Muito bem. Então, dentro das empresas, qual tem sido o maior desafio, não é, das pessoas que fazem parte dessas empresas, dessas organizações? Com base na comunicação, estamos a falar de forma generalizada, não é? De forma assim específica, buscando um bocadinho daquilo que é escutativa e também a própria retórica. Primeiro, há uma grande problemática no que diz respeito à retórica, porque muitas instituições só
estão a conseguir enxergar o real valor da comunicação nas instituições agora. Os departamentos de comunicação institucional nas empresas começaram a surgir agora. Em muitas empresas. É novo. E até naquelas que começaram a surgir, os departamentos comunicam mal. Tu vais para uma administração, tu vais para uma empresa grande, os vídeos, vamos lá, vocês têm mais condições. Não é? Acredito, vocês são um projeto inicial vosso e aquela empresa tem um apoio do Estado ou então tem um investimento grande à volta daquilo. E quando vais para ver, não tem área de comunicação, porque confundimos ter um departamento de comunicação com ter uma área de marketing. Achamos que isso é a comunicação. É a comunicação. E onde é que está a grande rasteira? É quando surgem os riscos. Lá fora, as instituições já estão a estudar e a implementar foresight, que são as previsões futurísticas de risco. Quando a reputação da tua empresa é manchada, e agora com a internet e com tudo mais, como é que vocês se posicionam no mercado? Como é que vocês defendem a reputação da empresa se não tem um departamento de comunicação? Isso vai até na política, sabes disso? Vou-te perguntar algo. Dos partidos políticos em Angola, e sabemos que agora vocês estão a fazer um podcast e a forma de fazer informação mudou. Quantos estão presentes de maneira rigorosa, bem implementada no digital? Quantos têm um podcast? Eu só conheço o podcast do partido no poder. E o que trava os outros partidos políticos a comunicar aqui no digital? Comunicar Ainda no estão digital. no modo tradicional. Modo tradicional. E achamos que o comunicar no digital é fazer um corte do político que foi a um programa e lançar para a internet ou criar um portal para começar a lançar lá isso. Não, não é só isso. O que é que impede um partido por si só ter um podcast? O partido no poder tem o seu podcast que fala da sua história, dos seus militantes. Põe 2 cadeiras, põe isso, põe um tripé, põe luz. Faz o podcast, tem internet. A gente ia ver ajudar isso. Até para a rádio, já fizemos online. Nada impede. Nada impede. Então, ainda há muito desconhecimento sobre a real importância da comunicação nas instituições. Investe-se pouco na comunicação. As grandes empresas, um exemplo prático da maior empresa de telecomunicações da Angola, não vamos fazer publicidade, não pagaram, né? Obviamente que não, né? Não vamos fazer publicidade. Olha como é que eles investem na comunicação. Não é isso? Olha como é que eles investem na comunicação. Queres derrubar alguém? É pela comunicação. Queres manchar a imagem de um país? É pela comunicação. Quero te matar. Eu não preciso ir para a tua casa e te dar um tiro. Ernesto Bartolomeu, às 21 horas, põe a foto do pessoal do Afronautas como altamente perigosos. Quando vocês saírem dessa porta, que vamos matar são as pessoas que estão convosco. Ou que vão vos capturar ou vos entregar são as pessoas que estão convosco. Então conseguimos ver o poder que a comunicação continua a ter. E algumas empresas já começam a perceber a grande importância da comunicação. Agora, figuras individuais. Lá fora, tu consegues ver, ainda no campo político, porque é algo que eu trabalho muito, com assessoria política, e tu vês que ainda temos muitos políticos com grandes debilidades. Achamos que é irmos da casa das leis, discutirmos, falarmos um bocadinho daquilo e está tudo. O político em si não trabalha na sua imagem, não trabalha no seu marketing pessoal, ele não sabe que ele é uma marca. Os políticos são uma marca. Tu olhas Donald Trump, ele é uma marca, embora que não começou a ser feito dentro da política, porque ele é um grande empreendedor, sempre foi rico, mas é um exemplo prático. Barack Obama é um exemplo prático, estamos a falar do top, não é? Mesmo em Portugal aqui, vê o André Ventura, em Portugal, vê o Lula e companhia, eles são uma marca. Nós, enquanto pessoas, somos uma marca. E o que é que as pessoas compram? As pessoas compram percepção. E o que é percepção? É o valor que tu transmites. Nós somos um produto ambulante, onde sentamos e somos os responsáveis por tudo o que vamos dizer e escrever. Uma vez que o Fábio disse isso no Afronautas, o mundo inteiro vai ter, não tem volta. A palavra dita é igual a um tiro. Logo que sai, não regressa.
É, Eh, ainda mais nessa era digital. já muitos cortes foram feitos aí, não é? Muitos cortes. Já falaste, pronto, fizeste uma coisa boa, vão buscar aquilo Yeah. que ficou ali bem escondido, depois levam à tona novamente. Podes crer, podes crer. Muito bem, Fábio Medina, como é que a ansiedade, não é, interfere na capacidade de escutar? A ansiedade, ela, ela te interfere na capacidade de escutar porque é um mal grave dos maiores. A ansiedade é um dos maiores problemas psicológicos. E todos os grandes problemas psicológicos, eles não afetam só a capacidade de escutar, afetam a capacidade de falar, afetam a capacidade de memorizar. Em suma, a primeira forma de comunicação é a comunicação intrapessoal, é a comunicação que temos conosco mesmo. Nós não estamos só a ouvir os outros, nós também nos ouvimos quando falamos. Daí que quando nos policiamos na comunicação, conseguimos dizer, epá, eu aí falei mal. E aquela palavra não era assim, eu estava muito agressiva, eu pareci babada, eu pareci tal, essas coisas todas. Então a ansiedade afeta diretamente no nosso processo comunicacional, não só da escuta, no nosso processo comunicacional. Muito bem, e de que forma é que a escuta ativa pode ter um grande impacto naquilo que tem a ver com a liderança institucional? Líderes escutam, chefes só ordenam. Quanto mais um líder escuta a sua equipa, mais sabe das necessidades reprimidas, dos anseios. Quanto mais um líder escuta um stakeholder, mais ele entende o que lançar no mercado, o que não lançar. Então, a escuta nas instituições é primordial. E nós vivemos um envenenamento grande nas instituições, os colegas batem a porta do chefe. Conheces, né? Aqueles que voltam e metem no gabinete do chefe. Chefe, Sim. colega X, chefe, colega X, chefe. Então, a capacidade de ouvir atentamente para perceber se essa não é mais uma colega que só cria intrigas é necessário para quem lidera equipas. Liderar pessoas é saber escutá-las, entender os seus anseios, as suas necessidades, as suas dificuldades. Escutar com os ouvidos, escutar com os olhos, escutar com o coração. Muito bem. Já fora um bocadinho daquilo que tem a ver com a liderança, não é? As redes sociais estão a formar bons comunicadores ou então apenas bons produtos de conteúdo? E pá, Produtores, assim certo. produtores de conteúdo. Certo. A internet, desde a década de 1990, com o advento da internet, nós passamos a viver um fenômeno que é a internet deu liberdade para cada um ser o próprio autor da sua informação. Isso trouxe vantagens e desvantagens. Uma vantagem, hoje a informação chega de maneira mais célere, porque tem alguém com um telemóvel a filmar algo que vai passar mais tarde no Jornal da Noite, antes do órgão de comunicação se chegar lá com os repórteres de imagem ou as câmaras. Isso é uma vantagem. Deu-nos também a abertura de podermos partilhar o que nós sentimos. E daí nasceram os influenciadores, os produtores de conteúdo próprio. Quando isso é feito de uma forma rigorosa, com seriedade, é ótimo. Mas também aumentou a credibilidade nas fontes das informações. A grande proliferação das famosas fake news ou notícias falsas acontece na internet. Não é? Acontece na internet. Nos órgãos de comunicação tradicional, nós, numa redação, temos o famoso gatekeeper, que é o filtrador do que passa, o que não passa, Certo. que vai de acordo aos critérios de noticiabilidade. Os órgãos de comunicação ainda têm este pendor, o que deve e o que não deve ser notícia. Já na internet, não, eu me envolvi com a fulana, lancei, Qualquer coisa. eu não é só gosto mesmo tirar. do astronauta porque está a tirar o meu lugar do meu podcast, vou envenenar, que a fulana anda a fazer isso, que o fulano anda a fazer aquilo. Então é uma faca de dois gumes, esse advento da internet e das redes sociais. É uma coisa que nunca vai acabar. Há problemas no mundo que eu prefiro ser sincero assim, realidade nua e crua, nunca vai acabar. Notícias falsas não vão acabar, por mais que nós vamos criminalizá-las, não vai acabar. A morte não vai acabar. Há quanto tempo se criminalizou a morte no mundo? Há países que têm pena de morte e pararam de matar. Nos Estados Unidos não continuam a matar pessoas.
mas tem pena de morte, não é? Que eu costumo ver, espero não estar errado. Sim. Então, há problemas que sempre vão existir na sociedade, porque são problemas que alimentam uns e destroem os outros. E o mundo é isto. Quando tu entendes o mundo, vais perceber que o mundo é yin e yang, é o bem e o mal. Neste momento aqui está tudo bem. Estamos felizes, está a acontecer. Mas o mal está aqui instalado. O mal está sempre à espera de quê? De revelar-se. De uma oportunidade. É o mesmo que acontece com o bem. Estás triste, mas de repente o bem está à espera da oportunidade. Eles andam assim. Por isso é que a nossa vida é um somatório de momentos bons e momentos maus. Eu acredito de mais momentos maus e alguns momentos de felicidade. O bom dura pouco, é daí que vem essa frase, não é? De certeza. E olha que nós já estamos correndo para o final do nosso Opa, a conversa está boa, né? Somos quantos? Então, para si que está agora ligado, se ainda não se subscreveu no nosso canal, é importante fazer isso agora mesmo, subscreva, faça uma visita no nosso Facebook, Instagram, basta pesquisar Afronautas, você nos encontra em apenas um clique, e o nosso site, aproveite para fazer uma visita, www.afronautas.com. Então, agora que estamos no final, qual é a diferença entre ouvir, não é, para responder e ouvir para compreender? E buscando o ponto também da retórica, porque nós precisamos saber entender quando é que a pessoa está a usar gatilhos para podermos persuadir até o ponto de nós fazermos alguma coisa que não temos que fazer. Vamos lá, a primeira, ouvir para responder. Certo. É o que é comum, advém da ansiedade, advém da ignorância e advém do hábito. É o que já estamos habituados. Ouvir para escutar, na verdade, ouvir para saber o que responder, na verdade, é escutar. E é a prática da escuta ativa. Certo. Qual é a próxima? Como entender, ou então, quando você já usa estamos diante de um certo? Gatilho. Agora estamos diante de alguém que está a fazer Como entender isto? Certo. Vamos lá. Não há uma maneira eficaz de entenderes isso se não estudares isto. Você nunca sabe quando as empresas estão a usar, por exemplo, o gatilho da urgência para comprares. Vou lançar uma formação no dia 3. Olha, afronautas, participem desta informação. Só temos 3 vagas, só sobraram 3 vagas disponíveis. Eu estou a usar um gatilho. Certo. E eu tenho mais de 20, 30 vagas, ninguém ainda pagou. Mas só tem 3 vagas disponíveis, você não pode perder. Olha, se calhar até amanhã já não vamos ter. Como é que vais saber que eu estou a usar um gatilho para ti? A escassez e a urgência. A escassez e a urgência ao mesmo tempo. Como é que vais saber que eu estou a utilizar estes gatilhos para te fazer comprar? Não tem como saber se você não estudar isto. Então agora vai a pergunta, né, que não quer se calar. Depois do que acabou de dizer, será que as pessoas são obrigadas todas elas a fazerem a formação de retórica, oratória, comunicação assertiva? Porque se eu não estudei, eu não consigo identificar isso. Pois. Por mais que eu seja uma pessoa muito atenta, use a escuta ativa, eu não estudei retórica, não vou conseguir entender. Muito bem. Precisam todos? Nesta era da comunicação. Nessa era da comunicação, vou trazer aqui alguns pontos para chegarmos a essa resposta, de forma sucinta. A Unesco recomenda das mais de 20 ou 21 habilidades recomendáveis para qualquer profissional do século XXI, e uma delas, comunicação. O LinkedIn, maior rede social profissional do mundo, a habilidade mais procurada por recrutadores, comunicação. 2 pontos. Agora se pergunta, jovem, tens de aprender ou não? Angola é maioritariamente jovem, mais de 60% da população angolana é jovem, com menos de 25 anos de idade. Tens que aprender a comunicar ou não? Para não ser enganado. Quer ser enganada? Aprenda a comunicar. Não quer ser enganada? Aprenda a comunicar. Quer ter vantagem no mercado de trabalho? Aprenda a comunicar. Vamos falar novamente de trabalho porque é a força motriz para qualquer jovem. O que te faz entrar no mercado de trabalho são as hard skills, as tuas competências técnicas, aquilo que você estudou. Mas o que te mantém lá não é isso. São as tuas habilidades comportamentais que estão associadas à tua maneira de comunicar. Voltamos a perguntar, porque no fim é uma pergunta retórica. É, certeza. Tens que aprender a comunicar ou não?
É, de certeza. Todos precisam sim aprender a comunicar e entender, não é a diferença entre o que é escutativa, o que é retórica, quando é que estamos diante de uma oratória, quando é que estamos diante de isso e aquilo. Então, já agora que a habilidades comunicativas será mais valorizada nos próximos anos, já que agora acaba de falar sobre o que a Unesco, não é? Recomenda como habilidades que todo jovem precisa ter atualmente. Nós estamos muito em volta de ainda discutir o QI, que é o quociente de inteligência. Mas hoje, uma habilidade muito importante para o mercado de trabalho vai ser a nossa capacidade de entender o que é o quociente emocional. Daniel Goleman, que é o grande precursor da inteligência emocional, a inteligência emocional é a redefinição do que é ser inteligente no século XXI. A redefinição do ser inteligente no século XXI. Estamos no século XXI, não quer ser inteligente? Tente entender sobre a inteligência emocional. E temos o QA, que é o quociente de adaptabilidade. Hoje em dia, é irreversível. Todo profissional vai ter que aprender a utilizar a inteligência artificial. Obrigatoriamente. E ainda discutimos, a inteligência artificial vai roubar empregos. Não vai. Vai tirar aqueles que não sabem utilizá-la. Há quem ainda ignora. E tudo isto é comunicar. É. Tudo isto é comunicar. Na escrita, na fala, na linguagem corporal, tudo isto é comunicar. É, de certeza. São habilidades que todos nós temos que aprender. Muito bem. Antes de eu fazer aqui a última pergunta, eu gostava de que contasse um bocadinho para nós sobre uma academia retórica, o que é que ela significa para si, não é? Sendo que é um ponto seu onde também tem atuado. A retórica, se eu tivesse que dizer o meu grande amor sem envolver pessoas, é a retórica. Eu amo, eu tenho um idílio pela comunicação, o meu amor por isso é imensurável. Costumo dizer às vezes que eu nem trabalho. É que nem um jogador de futebol, ele gosta de jogar e ganha por isso, né? Então tem muitas vantagens. Ganhar por algo que você ama, não é? Nada melhor, nada melhor. A comunicação é mais do que o meu amparo profissional. A comunicação salvou minha vida. Quando eu contei aquela parte que nós viemos de Mosseques e havia muita delinquência e tudo mais, eu sempre me apeguei muito ao estudo e ao estudo da comunicação. E a comunicação salvou minha vida porque tudo que eu tenho, respeito, desde dinheiro, desde condições, desde aberturas na vida, desde relacionamentos conjugais, desde relacionamentos profissionais, desde relacionamentos amigáveis. O meu valor de mercado hoje é tudo por causa da comunicação. Então a comunicação salvou-me a vida. E não posso falar de comunicação sem falar da retórica, porque a retórica é muito mais do que uma academia, é muito mais do que um lugar onde eu ensino as pessoas a comunicarem de maneira bem mais assertiva, bem mais persuasiva. A comunicação, a retórica é um templo, é o nosso jango da comunicação. A retórica para mim é o lugar onde eu moldo vidas. Então eu não olho para a comunicação como uma profissão, eu olho como uma missão de vida. E quando tu encontras a tua missão é aquilo que tu farias mesmo que não envolvesse dinheiro. Então eu faria isso de novo e de novo até o dia que eu morrer. Essa é a minha missão de vida. E a maior representação disso é a retórica. Muito bem. Certeza. Se pudesse ensinar apenas um princípio de retórica aos jovens, qual seria? Já estamos assim a fechar esta sua câmara principal. Uma das técnicas mais eficazes da retórica chama-se triade. Usa a técnica do 3 porque o nosso cérebro capta melhor as coisas quando são ensinadas de 3 formas. Eu tenho 3 objetivos para mostrar, tenho 3 caminhos para indicar, tenho 3 exemplos para dar. E isso vem, até o Cosmo nos ensina, manhã, tarde e noite, passado, presente, futuro, omnitrium. Usem a triade, abusem da triade, que é uma das ferramentas retóricas mais eficazes que vocês podem utilizar no vosso discurso, na vossa apresentação em público. Muito bem, ficou aqui a dica, usem a triade e vamos assim encerrar com mais um episódio do podcast Afronautas. Fátima Medina, muito obrigada pela sua participação, somos gratos, a equipa Afronautas agradece, sobretudo também acredito que você que está do outro lado agradece.
Deixa lá no seu comentário, deixa o comentário ali. E pronto, nós, como dissemos no início, não é? Quem passa aqui pela primeira vez pode voltar a passar aqui novamente. Então fica aqui a nossa promessa de que numa próxima oportunidade o Fábio Medina poderá também estar aqui novamente conosco para trazer mais outros assuntos e mais outras abordagens e outras novidades também. Muito obrigada. Obrigado, afronautas, e em breve estamos juntos novamente, estaremos Muito juntos. bem, e nós chegamos a este final. Já sabe que o nosso podcast é sempre feito no espaço. Vamos agora de volta ao planeta Terra, porque nós somos afronautas. Portanto, se gostou do episódio de hoje, não pode sair sem subscrever, comentar, partilhar, e agora também faça uma visita ao nosso Facebook, Instagram, LinkedIn e também ao nosso site www.afronautas.com. Ficamos por aqui, até a próxima.